VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, gestão da educação, inovação e mudança. Caracterizar os princípios da gestão da educação e sua eficiência no ambiente escolar. Olá, Diana Pessoa. Descrição: ela está em pé, é branca, cabelo longo, loiro, olhos castanhos. Usa óculos, veste blusa manga longa, preta, com casaco cinza. Usa argolas douradas, visto da cintura para cima. estamos nos encontrando mais uma vez aqui para a segunda competência da disciplina Gestão da Educação, Inovação e Mudança. Antes de começarmos, eu quero propor uma inovação na nossa prática, que eu quero que você comece respirando um pouco. Isso mesmo, eu quero que você pare um pouco, respire, observe tudo que está à sua volta, procure seu centro e depois disso você vai começar a assistir a videoaula e as suas atividades, né? Então vamos começar respirando, ok? A primeira abordagem que eu vou fazer aqui é dos princípios da gestão da educação. Então eu quero que você acompanhe aí na sua tela. A autonomia da escola é um dos princípios da gestão da educação. A qualidade do ensino, eu preciso ter uma gestão que assegure essa qualidade. A democratização do ambiente escolar é outro ponto. E o currículo escolar autônomo, desde que sejam respeitadas as leis de diretrizes e bases da educação nacional. Tá? Então a gente tem mais uns pontinhos muito importantes que compõem os princípios da gestão da educação. É preciso e muito necessário gestores com perfis inovadores, né? Esses gestores eles têm que executar novas práticas em contextos que estão constantemente mudando, né? A dinamicidade das mudanças é cada vez maior. Então eu preciso de gestores que acompanhem essas mudanças, né? Que se adequem a essas mudanças. É preciso também que os atores educativos saibam como e por que se dão as tomadas de decisão. Mas espera aí, quem são esses atores educativos? Bom, a gente chama de atores educativos todos aqueles que compõem a escola. Não é só o gestor, não é só o professor, mas todos os que estão engajados com o projeto maior, que é o projeto de educação, né? Eles são os atores educativos, então eles precisam estar engajados com todos os processos da escola. O que é que está acontecendo na escola? Por que são tomadas as decisões que estão sendo tomadas? Ok? O próximo e último ponto é preciso que dispositivos institucionais que permitam vínculos entre a comunidade, o Estado ou as secretarias da educação. Caminhando um pouco na disciplina, você vai perceber o quanto é importante esse vínculo da escola com a comunidade. Vai fazer toda a diferença nessa história de gestão da educação, inovação e mudança. Então é preciso que a escola encontre meios de estreitar as relações com a comunidade, porque isso vai fazer toda a diferença e você vai acompanhar esse processo ao longo da disciplina. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu gostaria de dizer que, em qualquer modelo de gestão do sistema educativo, há que se levar em conta a vinculação direta com o ser humano, né? Temos as questões administrativas, claro, mas essa relação direta com o ser humano tem que ser cada vez mais valorizada, né? Com as experiências, com os conhecimentos e as práticas de cada um. Porque se a gestão enfatiza as relações humanas, as ações humanas, então ela tem que estar centrada nessa interação entre as pessoas. Prosseguindo mais um pouco, nós vamos entender que o perfil do gestor ele pede alguns pontos, que a gente pode chamar de pontos principais, e você acompanha aí na tela. O perfil do gestor necessário para essa inovação e mudança, essa gestão diferenciada, é preciso que o gestor seja um agente de transformação. Tá? É muito necessário. É preciso que ele tenha um papel incentivador, estimulante, que preveja saídas, que não conte só com aquelas saídas que são pré-estabelecidas, mas que possa ter um plano B, um plano de contingência, né? Que mais uma vez que se adeque ao cenário, que conheça as prerrogativas do meio e os atores do ambiente escolar.
É preciso também que o gestor seja um provocador de inspiração, estímulo e orientação. Fora esse perfil do gestor, que já é um perfil diferenciado, a escola também precisa de um projeto político-pedagógico. É o famoso PPP, que você já deve ter ouvido falar inúmeras vezes nas suas práticas. Acompanhe na tela o conceito de PPP, né? O PPP é um guia para a ação política e pedagógica da escola. É um documento no qual estão registrados as ações e os projetos que uma determinada comunidade escolar busca para seu ano letivo, sendo auxiliados de forma política e pedagógica por professores, coordenação escolar, alunos e familiares. Quer dizer, mais uma vez, a gente vai tocar nesse mesmo ponto. É preciso que todos estejam envolvidos, não só os atores educativos, mas também as famílias, a comunidade, pois isso vai fazer toda a diferença numa gestão que pretende englobar inovação e mudança. Mas avançando mais um pouco, vamos prosseguir aí com o conceito de projeto político-pedagógico. Acompanha na tela. O rumo traçado no PPP articula-se com outros documentos existentes na esfera da União, do Estado e do município, para que todos possam honrar o compromisso com a educação de qualidade a todos e a cada um neste país, neste estado, nesta cidade, nesta escola e em cada família. Faz-se necessário conhecê-los. Então é assim, o PPP ele é traçado pela escola, só que ele precisa se articular com alguns documentos, tá? Ele precisa realmente fazer essa articulação. E que documentos são esses? Acompanha na tela. Por meio do Ministério da Educação, há o PNE, que é o Plano Nacional da Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, DCN, e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Os três visam contribuir para a construção de uma educação de qualidade, considerando as características e peculiaridades de cada localidade em nosso país. Quer dizer, além de ser extremamente importante eu perceber que existem particularidades na aprendizagem de cada aluno, eu também preciso perceber que há particularidades que variam de acordo com a região. Não é verdade? É a cultura de cada local e isso precisa ser levado em consideração. Tá? Você vai encontrar lá no nosso livro todas essas especificações desses documentos que precisam se articular com o PPP, mas a gente vai pincelar alguns deles agora. Tá? Então, o Plano Nacional de Educação determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos 10 anos. Quem cuida disso é o Plano Nacional da Educação. O primeiro grupo são metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade e que assim promovam a garantia do acesso à universalização do ensino obrigatório e a ampliação das oportunidades educacionais. O segundo grupo de metas diz respeito à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco trata da valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas. E o quarto e último grupo de metas refere-se ao ensino superior. Então, esse é o primeiro documento. O segundo documento são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Elas buscam promover a equidade de aprendizagem, garantindo que todos os conteúdos básicos sejam ensinados para todos os alunos, sem deixar de levar em consideração os diversos contextos nos quais eles estão inseridos. Quer dizer, mais uma vez a gente está tocando nesse mesmo ponto. É preciso levar em consideração o contexto que eles estão inseridos. E o terceiro documento é a Base Nacional Comum Curricular. Ele define quais habilidades precisam ser aprendidas e o que é desejado que os estudantes saibam em nível nacional, segundo estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Bom, o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, ele traz com ele alguns desafios. O primeiro dele é a complexidade. Por que essa complexidade? Em primeiro lugar, porque ele é um documento que ele é construído coletivamente. Então, nem sempre é fácil sincronizar, né, a coletividade, né? A gente tem um grupo, quando a gente trabalha em equipe, às vezes a gente não fica muito à vontade e prevalece a vontade de um ou a vontade de outro. Isso também acontece no PPP. Então, ele traz essa complexidade por ele ser um documento que é construído coletivamente.
O segundo ponto de complexidade do PPP é a participação da comunidade, né? É preciso que a escola trate das questões de relacionamento com a comunidade com muito carinho. É preciso que a escola estreite essas relações. Então acompanhe aí na tela. Para resolver as questões de relacionamento entre a escola e a comunidade, devem ser promovidas maiores interações entre as duas partes. Porém, em muitos casos, a educação parece ter necessidades de maior importância, como o sucesso das notas, o conhecimento de determinados assuntos e o ingresso na educação superior. Avançando mais um pouco, vamos tocar no ponto inovação. Inovação é o processo que inclui atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos ou melhorados produtos, ou na primeira utilização de novos ou melhorados processos. Inovação pode ser também definida como fazer mais com menos recursos. Então, a inovação ela bate de uma forma diferenciada. Cada um vai perceber a inovação de uma forma diferente. Eu gosto muito de apresentar a parte prática da coisa, né? A gente fala muito em teoria, tem muita coisa para a gente ver teórica, mas eu gosto de trazer a prática para a gente poder ver a teoria acontecendo. Então, você acompanha aí na tela o exemplo do Colégio Estadual Chico Anísio, que é um colégio público, é uma escola pública, que ela trata o socioemocional, né? E ela diz e atesta que o socioemocional acelera o cognitivo. Né? É uma escola que a gente já pode considerar uma escola do século XXI, porque ela já leva em consideração as tendências que estão transformando a educação do século XXI. Né? Então, aprender a aprender é um diferencial desse colégio. Todos os atores do universo escolar precisam se abrir à mudança. Não adianta eu chegar com um projeto lindo de inovação e mudança e as pessoas não se abrirem para ele. Então eu preciso provocar essa abertura para a mudança. Afinal de contas, eu só posso inserir coisas em tudo aquilo que tiver aberto. Se tiver fechado, eu não tenho como inserir nada. Então, por exemplo, uma caixa fechada, eu não tenho como colocar nada dentro. Então eu preciso assumir essa postura de abertura para que eu possa receber esses novos conhecimentos, essas novas tendências. Tem um desafio diário, que além dos alunos, toda a equipe desenvolve as competências socioemocionais. Então é aquela coisa, se eu quero sincronizar todo mundo num ambiente de inovação e mudança, e eu sei que todos que fazem a escola precisam abraçar esse movimento, então é preciso que toda a equipe desenvolva as competências socioemocionais. Ah, isso é muito difícil, professor, é impossível. Não é. É preciso que seja começado o trabalho, é preciso que o trabalho seja iniciado. Aí sim a coisa vai caminhando no seu ritmo, tá? O diretor dessa escola, eu indiquei o vídeo onde ele conta a experiência lá no nosso livro didático, mas ele diz coisas como, por exemplo, na nossa escola ninguém grita com ninguém, todos são bem tratados, quem grita é porque está com medo ou não tem razão. É preciso construir os argumentos. Quer dizer, ele faz questão de ter um perfil que seja acessível, que as pessoas possam ir até ele, né? Que possam se comunicar e colocar suas queixas e insatisfações para que as coisas possam ser resolvidas de uma forma coletiva, colaborativa. O Colégio Estadual Chico Anísio, ele concatena diretamente o socioemocional com o cognitivo. Acompanha na tela. Na escola tradicional, o professor dá a matéria e fragmenta o conteúdo. No SECA, que é Colégio Estadual Chico Anísio, as disciplinas de base nacional são colocadas em áreas de habilidade. Isso faz com que tudo faça sentido para o aluno. Os professores trabalham em time com outros professores. E esse é um ponto muito importante, porque eu, particularmente, já presenciei cenários escolares onde os professores não conseguiam se comunicar. Alguns professores eram escanteados por um motivo ou por outro, mas existia uma real dificuldade de comunicação, de interação, e isso só prejudicava o todo, impedia com que eles reunissem força, trabalhassem juntos. Tá? Então é preciso que os professores trabalhem em time com os outros professores. Aí é importantíssimo dizer que a escola saiu do 26º lugar no IDEB para o 4º lugar, depois de que começaram a trabalhar o socioemocional. Avançando mais um pouco, acompanhe na tela que você vai perceber que a gestão do Colégio Estadual Chico Anísio, ela é descentralizada.
Então, vamos trocar em miúdos, né? Vamos traduzir o que é que isso quer dizer. Então, o olhar pleno para toda escola, diagnosticando oportunidades, tempo para apoiar e articular toda a equipe em seus novos papéis, equação de corresponsabilidade, que é planejamento, acompanhamento e decisões, tudo isso compartilhado. E comunicar decisões e o andamento dos processos com clareza. Então, essa gestão descentralizada, ela faz acontecer todos esses pontos. E ela toca também muito na questão da formação continuada, na importância dessa informação. O gestor do Colégio Chico Anísio, ele é muito claro quando ele diz: o lugar mais difícil é o dos professores. Por quê? Porque a maioria dos professores está acostumado com aquela prática há anos e anos e anos, e aí, quando vê que tem que fazer algo diferente, fica no desconforto, né? É a famosa zona de conforto que a gente fala tantas vezes aí ao longo das nossas práticas. Então, assim, é difícil para o professor, mas é preciso dar o primeiro passo, tá? Então, é preciso abandonar o lugar do saber, atuar com práticas pedagógicas distintas. Por exemplo, um professor pode, ao invés daquele formato tradicional da sala de aula, ele lá na frente e os alunos dispostos em fila, o professor pode atuar, por exemplo, como um orientador de projetos, tá? Tempo de planejamento e de interação com a equipe de gestão e com outros professores e, mais uma vez, o ponto de formação continuada. E tem mais um detalhe, em relação à gestão do Chico Anísio, o gestor também coloca que existe uma parceria com os familiares. O aluno muda e isso tem impacto na vida da família, tá? Existe também um fórum educativo que o próprio gestor criou para explicar para as famílias o que acontece na escola, o que o filho ou a filha daquela mãe, daquele pai estão fazendo ali naquelas horas que estão na escola. Então ele criou esse fórum educativo para que a família entendesse e apoiasse a proposta curricular. Tá? Então é isso, nós estamos aqui discutindo gestão da educação, inovação e mudança, estamos terminando a competência 2 e eu encontro você na próxima competência. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Leandro Silva. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Diana Pessoa. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em novembro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.